Muito boa noite. No ar, o Jornal da Noite. Celebra-se hoje o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, data marcada também pelo início da luta armada de libertação nacional. O Presidente da República, que dirigiu as cerimônias centrais em Maputo, disse que é preciso inspirar-se nos ideais e audácia dos jovens de 25 de setembro para vencer os desafios de hoje. Passavam das 9 horas quando o Presidente da República chegou à Praça dos Heróis para a habitual cerimônia de deposição de flores. Em marcha cerimonial e ao som da banda militar, Filipe News percorreu a entrada principal da praça até depositar a coroa de flores. Depois entrou na cripta para homenagear os heróis cujos restos mortais aqui jazem. No final, dirigiu-se à nação falando do significado da data. Queremos felicitar os jovens de 25 de setembro, aqueles que de forma destemida optaram voluntariamente trabalhar para a libertação do povo moçambicano. Queremos ao mesmo tempo saudar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estas que dia a dia asseguram a independência trazida pelos jovens de 25 de setembro. Para Filipe News é necessário recorrer aos ideais e audácia dos jovens de 25 de setembro para vencer os desafios de hoje. Este momento de reflexão conjunta, o momento em que Moçambique precisa da paz efetiva, o momento em que os moçambicanos precisam do seu bem-estar, estamos aqui para dizer a todo o povo moçambicano, unido do Rovuma ao Maputo, e isso tudo só se resolve trabalhando. Vamos inspirar os ideais dos jovens de 25 de setembro na nova frente, que é a frente do desenvolvimento de Moçambique, e o desenvolvimento só acontece com o trabalho de cada um de nós. Neste momento, mais uma vez, saudar o povo moçambicano e exortar para que todos adiramos o trabalho de forma a sairmos do nosso subdesenvolvimento para passarmos para a fase do desenvolvimento. Diversas personalidades, com destaque para antigos presidentes da República, João Chissano e Armando Guebuza, participaram da cerimônia. O Presidente da República disse ainda que o país necessita de reforçar recursos e capacidades técnicas para impedir que ameaças e riscos continuem a retirar a paz dos moçambicanos. Filipe News desafiou ainda as Forças Armadas de Defesa a manterem inviolável o território nacional. O Presidente da República recebeu este domingo, no Palácio da Ponta Vermelha, oficiais, generais, sargentos e outros dirigentes das Forças Armadas de Defesa do Estado, por ocasião do 52º aniversário do início da luta armada que conduziu a nação à independência. Filipe News assumiu a ausência de paz efetiva em Moçambique e culpou a Renamo pela situação. Na qualidade de comandante em chefe, exortou aos oficiais das Forças Armadas de Defesa a reunirem capacidades técnicas para travar as ameaças que o país atravessa. Estamos a viver o ambiente de ausência de paz efetiva devido a ações armadas movidas pela Renamo contra o nosso povo. Estes incontornáveis desafios obrigam ao nosso país a mobilizar cada vez mais recursos e capacidades técnicas que permitam eficazmente a fortificação do Estado e prossecução da Agenda Nacional de Criação do Bem-Estar. Queremos, neste momento de reflexão conjunta, exortar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique para que mantenham inviolável cada metro quadrado do nosso território e defendam os valores da cidadania, de patriotismo e sentir de pertença a este Moçambique. O Presidente da República encorajou ainda as Forças Armadas de Defesa a não deitarem abaixo os sonhos dos heróis que lutaram para tornar o país independente, uno e indivisível. Queremos igualmente exortar para que explorem com valentia a vantagem das Forças Armadas de Defesa de Moçambique serem um produto do processo de reconciliação nacional formadas por militares que ontem estiveram em frentes opostas e hoje são continuamente alimentadas de jovens sem proveniência partidária. Esta característica rara deve vos unir e em defesa da pátria e de paz conquistada com grande sacrifício. O chefe de Estado
afirmou que a missão das Forças Armadas de Defesa será incompleta caso não defendam o desenvolvimento de Moçambique. Por seu turno, o chefe do Estado-Maior-General, Graça Chongo, reiterou o compromisso das Forças Armadas de Defesa de defenderem a pátria de todas as forças contrárias à paz. Na atual conjuntura histórica em que nos encontramos, um dos desafios que se colocam às Forças Armadas é lidar com um novo perfil de riscos e ameaças difusas. Para fazer face a desafios desta natureza, emerge como necessidade incontornável a formação permanente do pessoal e a modernização da instituição militar. Os oficiais, generais e outros dirigentes das Forças Armadas de Defesa ofereceram ao comandante-em-chefe um quadro de recordação pela passagem do 25 de setembro e a cerimônia, que ocorreu logo nas primeiras horas da manhã, terminou com um brinde. Armando Guebuza diz que a luta pelo desenvolvimento do país tem momentos altos e baixos, mas isso não pode mergulhar o povo no pessimismo. Já Joaquim Chissano defende que é preciso superar as dificuldades e encontrar soluções para os atuais desafios do país. Os antigos presidentes de Moçambique, Armando Guebuza e Joaquim Chissano, também prestaram homenagem este domingo aos heróis moçambicanos pela passagem dos 52 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Numa altura em que a estabilidade política e econômica são os principais desafios, Armando Guebuza defende que a independência foi a maior conquista e que os problemas atuais não podem mergulhar o povo no pessimismo. O país conquistou independência. Isso é a coisa maior que se pode imaginar. E o país está a caminhar. Obviamente, há altos e baixos, mas isso não nos deve mergulhar no pessimismo. Não. Nós, moçambicanos, somos moçambicanos. Temos autoestima e vamos vencer os problemas que nós enfrentamos hoje. A paz é fundamental para a nossa felicidade como um povo. E por conseguinte, todos nós, independentemente das nossas diferenças políticas, ideológicas e outras, devemos convergir naquilo que é garantir que o nosso povo viva em paz, se sinta efetivamente livre e decida sobre aquilo que ele pretende fazer, aquilo que esteja a fazer para a melhoria das suas condições de vida. Para Joaquim Chissano, é preciso encontrar soluções para a tensão política e estabilidade econômica. Se nós chegarmos um dia em que não temos problemas, será a morte. A vida é resolver problemas. Surgem problemas, a gente resolve. Surgem dificuldades, a gente ultrapassa. Portanto, não espere que haja um dia em que possamos fazer uma análise e dizer que tudo está bem. Nós temos uma maneira de nos cumprimentar e dizemos tudo bem. Eu costumo dizer tudo bem menos o que está mal, porque sempre há de haver qualquer coisa de mal. Então, o que é preciso é superar, resolver, encontrar soluções. Portanto, no próximo 25 de setembro vamos estar melhores, mas teremos sempre algum problema para resolver. Só eu desejo que os problemas sejam cada vez mais minimizados, mais ligeiros, mais leves, mais fáceis de resolver. O chefe de Estado-Maior-General, Graça Chongo, diz que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique continuam apartidárias e nega que tenham perdido o facto de serem um exemplo da reconciliação nacional. Por outro lado, diz que as FADM estão prontas para acolher as forças residuais da RENAM. É dia das Forças Armadas. E o seu principal comandante falou em breves palavras sobre o significado desta data para a força que tem por missão garantir a independência, a soberania e a integridade territorial do país. É o dia que exige em nós que continuemos com os objetivos definidos
para os jovens de 25 de setembro de 1964. Pelo que é nosso objetivo hoje crescermos sabendo que devemos defender esta pátria que foi libertada pelos jovens de 25 de setembro. Graça Chongo diz não ter dúvidas de que as Forças Armadas continuam a ser o exemplo da reconciliação nacional. As Forças Armadas, de fato, é um exemplo até hoje. A reconciliação nas Forças Armadas é prática, é uma realidade. Nós não temos diferenças. Mesmo eu que sou chefe do Estado-Maior-General, tenho dificuldade de ter dúvida, tenho dificuldade de saber quem é quem. O que eu sei é que todos os homens que eu comando são Forças Armadas de Defesa de Moçambique. De maneiras que, através das Forças Armadas, não deve haver dúvida quanto a isso. E por essa razão está de braços abertos para acolher os homens residuais da Renamo. É um desafio que as Forças Armadas têm. Nós não temos problemas. Sempre que houve leis, que houve assinaturas de memorandos sobre a integração da Renamo, nós ficamos sempre prontos. Há bem pouco tempo foi assinado o memorando do entendimento. E nós estávamos preparados para receber os homens provenientes da Renamo. Isto não é problema das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, é problema da própria Renamo, que não quer integrar os seus homens. Mas aqueles que estão integrados estão nas Forças Armadas, cumprem as missões das Forças Armadas, sem nenhuma dificuldade. Mesmo hoje, se os homens da Renamo chegarem nas Forças Armadas, vão ser integrados. E termina deixando uma mensagem, para já, aos de dentro e aos de fora. Para as Forças Armadas, não há elementos que vivem na base de partidos, não há partido. Nós defendemos a pátria moçambicana, independentemente de cores dos nossos partidos. As Forças Armadas não têm nenhum partido. De maneiras que continuemos firmes como sempre estivemos firmes nesta orientação do nosso Estado, nesta orientação do nosso governo. Personalidades dizem que a preservação da paz e estabilidade do país são os grandes desafios que hoje se impõem às Forças Armadas de Defesa de Moçambique e acrescentam que a ousadia que os combatentes tiveram deve servir de inspiração para as novas gerações. Aquilo que nós devemos ter hoje é, nos combatentes da libertação, uma fonte de inspiração para os grandes desafios que nós temos na atualidade. E, em particular, os jovens. Quem fez a libertação, quem eram os combatentes da libertação, eram jovens, todos eles. Todos eles. Se nós formos a ver, inclusivamente, o primeiro governo de Moçambique era um governo constituído essencialmente por jovens. O principal desafio, de facto, é paz e estabilidade no país, não é? E daí as portas são todas abertas para todos unidos. Podemos aproveitar os recursos naturais existentes no nosso país para acabarmos com a pobreza e nos posicionarmos muito bem na nossa região da África Austral, na África e no mundo. Portanto, temos grandes perspectivas de sermos um país desenvolvido em pouco tempo, desde que efetivamente vivamos unidos e consolidemos a paz. No contexto das Forças de Defesa e Segurança, nós temos vindo a trabalhar, primeiro, para desencorajar o assassinato do povo, a destruição de bens e patrimônio da população e garantir que efetivamente a vida volta à normalidade. Vocês imaginem, se as Forças de Defesa e Segurança não estivessem suficientemente empenhadas, a situação era pior do que estamos agora. Então vejam que a garantia da mínima circulação, sobretudo na zona centro, é resultado do trabalho das Forças de Defesa e Segurança, que não são só as Forças Armadas, não é? Temos outros colegas que também estão a trabalhar conosco.
O veterano da luta de libertação nacional, Alberto Chipande, reconhece ter havido má implementação dos acordos gerais de paz e que agora o país vive um banditismo armado. Entretanto, outros combatentes da luta de libertação nacional reclamam falta de apoio parte do governo. Foi nesse dia que dissemos que não, nós não somos portugueses, somos moçambicanos. Isso é a minha afirmação. É ali, é isso que os jovens de hoje devem assumir. Dizer que temos que nós respeitar e consolidar esse emblematório que nós conseguimos naquele dia. Essa afirmação, não aceitarmos de nenhuma maneira vender, trair essa pátria que nos custou milhares e milhares de sacrifícios dos mais de milhares de moçambicanos durante 500 anos. Esta data para nós, ou para mim, é uma data muito histórica. Data que a Frelimo pegou em arma lutar para libertar o país. Os desafios atuais é lutar contra a pobreza, acabar com a nudez e tudo que está-se a viver neste momento que não há um bom sossego. O governo poder tomar conta dos combatentes. Está a viver um combatente que libertou seu país a viver mal, não ter casa, não ter condições. Esse é o problema que nós estudamos. Por isso eu lamento muito isso aqui. O governo tem que sentir a pena dos combatentes. Nós podemos contribuir. Há ideias. Pode não ser a força. Há ideias. Podemos contribuir. Na província de Sofala, a governadora afirmou na manhã de hoje, na cidade da Beira, que os moçambicanos devem aproveitar esta data para uma profunda reflexão sobre o atual estágio do país, sobretudo nas questões relacionadas à paz, unidade nacional e desenvolvimento econômico. Helena Taipo fez estes pronunciamentos em imprensa minutos depois de colocar uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos por ocasião da passagem deste 25 de setembro, data que, como se sabe, assinala o início da luta armada contra o governo colonial português que terminou com a conquista da independência em junho de 1975. Hoje, celebrar o dia 25 de setembro não é só celebrar dia de festa, mas também teremos que fazer uma grande reflexão e uma profunda reflexão de facto se estamos a levar a cabo aquilo que foram os ideais dos nossos combatentes, tendo em conta que é preciso transformarmos esta independência em desenvolvimento, no progresso e trazer mais paz, mais unidade nacional. A timoneira de Sofala explicou a seguir por que pede os moçambicanos para fazerem esta reflexão. Quando digo que reflexão, significa que hoje vivemos uma série de atrocidades, e que significa que provavelmente os nossos combatentes não estejam satisfeitos pelo rumo dos acontecimentos que estamos vivendo neste momento. Daí que eu apelo à população de Sofala, aos jovens de Moçambique, para que tenhamos em conta aquilo que foram os ensinamentos, aquilo que foram os objetivos da libertação da pátria, levarmos avante aquilo que é o objetivo, tanto do combate à pobreza, à paz, à unidade nacional e também o Estado democrático. A governadora terminou saudando o diálogo em curso em Maputo e que conta com a mediação internacional. Também possam contribuir para que de facto a paz seja efetiva no nosso país. E também continuar a condenar veementemente os ataques perpetrados pela RENAMO, tendo em conta que neste momento de diálogo nada justifica estas atrocidades. Já em Nampula, os jovens são chamados a tomar a dianteira na luta contra as dificuldades que o país enfrenta, disseram várias personalidades presentes nas celebrações do 25 de setembro, Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, naquela província. Falando momentos após deposição de coroa de flores no monumento erguido
Em memória aos heróis moçambicanos em Nampula, cerimônia por ocasião da passagem dos 52 anos do início da luta armada de libertação nacional, o governador da província de Nampula, Vítor Borges, referiu que, tal como no passado, os jovens continuam a ser o garante do progresso do país. As pessoas que disseram basta, vamos lutar para conquistar a independência, eram na sua maioria pessoas jovens. Hoje também o nosso país enfrenta algumas dificuldades. Combate à pobreza, combate à fome, doenças endémicas e outras dificuldades para as quais precisamos todos, com muita energia, muita coesão e em paz, nos engajarmos para ultrapassar essas dificuldades. Poderemos vencer a pobreza e trazer paz, desenvolvimento e bem-estar para este país. As diversas personalidades comungam da opinião de que só a juventude pode valorizar as conquistas alcançadas pelo país. Temos a missão, temos o desafio de continuar a trabalhar, primeiro para manter a paz, segundo para valorizar, continuar a valorizar as gloriosas conquistas que os jovens de 25 de setembro tiveram e fizeram com que este país ficasse como independente, como hoje somos. Para além da tradicional deposição de coroa de flores, várias atividades de índole recreativo e cultural foram agendadas para assinalar a efeméride na província mais populosa de Moçambique. Mesmo a propósito do dia 25 de setembro, uma equipa da STV passou um dia num quartel e lhe mostra a seguir histórias de mulheres que quebraram tabus e são líderes nas Forças Armadas. Após 500 anos de colonização portuguesa, em 1962 foi criada a Frelimo com o objetivo de lutar pela independência do povo moçambicano. Encabeçado por Eduardo Mondlane, o movimento tornou-se armado e em 1964 iniciou com a luta armada no posto administrativo de Chai, província de Cabo Delgado. 3 anos depois, concretamente a 4 de março de 1967, é criado o Destacamento Feminino, um braço armado da Frelimo, constituído por mulheres. O objetivo era de emancipá-las e torná-las mais interventivas na luta pela liberdade. Lado a lado ao homem, elas deram a sua vida pela luta até ao alcance da independência, 25 de junho de 1975. Josina Machel é vista como o expoente máximo desse braço. Passam hoje 52 anos do início da luta armada e 41 anos da proclamação da independência e a mulher continua a desempenhar papéis-chave nas Forças Armadas. A STV passou um dia no quartel na cidade de Maputo e lhe traz histórias de mulheres na liderança. Mas antes, passamos por um treino ligeiro. Assim, já estávamos preparados para conhecê-las melhor. Ela é a Coronel Paulina Marquel, está há 36 anos nas Forças Armadas e é chefe da repartição de género no Estado-Maior-General. Defende que se deve desconstruir a ideia que a mulher é incapaz. A mulher é capaz e demonstra que ela tem capacidade em algum momento de demonstrar aquilo que ela pode naquele preciso momento fazer. Entanto, elas foram submetidas à instrução básica, de igual maneira como os homens também eram submetidos aos treinos militares.
explica que é comandante no serviço e é outra pessoa em casa. Sou comandante no serviço. Quando estou em casa, sou esposa, sou mãe e sou avó daquela família. E eu tenho obrigações de casa como esposa. Ali vem a capitã Celeste Stoy. Ela está nas Forças Armadas há 25 anos e, através dos seus gestos e passos, comanda esta guarda de honra composta por homens e mulheres. Não é muito fácil dirigir a força porque cada qual tem o seu comportamento, mas nós sabemos que o militar primeiro é preparado para deixar aquele espírito civil e ter um espírito militar para conseguir respeitar os seus dirigentes. Tal como Celeste, Rufina Machango dirige homens e mulheres. Militar há 10 anos, esta comanda este grupo de homens e mulheres. Do outro lado do quartel, a música anima o ouvido. Trata-se de formandos que pretendem ser instrumentistas de banda militar. A aula é muito animada. A tenente Ana Madondo explica o que está a ensinar os futuros instrumentistas. É a hora de solfejo que eu dou aos alunos, faz de conta é abecedário, né? Porque sem isso, um instrumentista não pode tocar. Na base dessa aula, é a base onde um instrumento deve aprender as primeiras notas, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que são as 7 notas. Bem-humorada, não esconde a sua satisfação pelos 36 anos de carreira nas Forças Armadas. Qual o sentimento de estar aqui a ensinar esses jovens? Eu sinto minha vontade, é boa coisa, né? É pena, porque nem lá fora, se fosse que eu estou a dar aula, estaria pelo menos a arrasar. As histórias de Paulina Markel, Celeste Stoy, Rufina Machango e Ana Madondo juntam-se a de várias mulheres ao longo do país que disseram sim ao chamamento e agora mostram que são capazes de desafiar os medos e defender o país de qualquer ameaça. Elas ultrapassaram barreiras, quebraram tabus e hoje lutam lado a lado com o homem na defesa da pátria. Imagens são de Gaspar Chirinda, Raul Massinga, para esta vez. Ora bem, estamos à porta de um intervalo, mas antes o Estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. 27 graus de máxima para Xaixá e 21 de mínima. Teremos uma máxima de 30 graus em Inhambane e 19 de mínima. No centro do país, a cidade terá uma máxima de 35 graus e uma mínima de 23. 29 graus de máxima para Chimoio e 14 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. Climane, 31 de máxima e 20 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 14. 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula, finalmente, terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Até já. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite.
propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Este é um mercado de peixes na província de Fukuoka. Hoje em dia, todos falam sobre uma água em especial. Quando os peixes são colocados nela, permanecem frescos por mais tempo. As cavalas costumam se deteriorar após cerca de um dia, mas, deixando-as por 10 minutos nessa água especial, após 5 dias, ainda dá para comer cruas. Se compararmos os alimentos tratados com a água com aqueles que não foram, a diferença na frescura é muito evidente. O segredo está nas bolhas. Minúsculas, cada bolha tem 1 nanômetro de diâmetro, ou 1 bilionésimo de metro. As bolhas são feitas neste gerador especial. Ele injeta bilhões de minúsculas bolhas de nitrogênio em cada mililitro de água. Normalmente, as bolhas sobem para a superfície e desaparecem, mas estas são tão pequenas que não sofrem influência da pressão do ar e permanecem dentro d'água. A presença de todo esse nitrogênio reduz a densidade do oxigênio na água. Com menos oxigênio, os micro-organismos se multiplicam mais devagar, conservando os peixes frescos por mais tempo. Estas minúsculas bolhas são conhecidas como bolhas ultraminúsculas ou micro-nanobolhas. Diferentes gases podem ser utilizados nas bolhas, dependendo da sua aplicação. Os produtores de tomates usam água com bolhas de oxigênio ao invés de nitrogênio. O solo contém milhões de micróbios para o crescimento da planta, e os micróbios necessitam de oxigênio para crescer. Prover mais oxigênio ativa e estimula os micróbios que adicionam nutrientes ao solo. Como as bolhas são minúsculas, são facilmente absorvidas pelas raízes. Assim, as plantas sorvem os nutrientes necessários para crescer. Se compararmos os tomateiros cultivados usando bolhas com aqueles cultivados normalmente, percebe-se que eles cresceram mais altos e têm mais folhas. E eles produzem cerca de 20% mais tomates. A nova tecnologia de bolhas está agora mostrando promessas também no campo médico. Este instituto de pesquisas teve sucesso em desenvolver um gerador compacto que produz bolhas adequadas ao uso médico. Elas são eficazes contra muitas bactérias e vírus perigosos. As bolhas atacam apenas os elementos nocivos e são seguras ao homem. Os investigadores esperam que a água com microbolhas de ozônio destruam bactérias como Escherichia coli e Salmonella e o vírus da influenza. Esperamos encontrar muitos usos para esta tecnologia. Ela é aplicável na agricultura, na indústria manufatureira, meio ambiente, medicina, assim como no setor de saúde, como no processamento de alimentos. Uma nova tecnologia japonesa que promete transformar muitos tipos de indústria. Nanobolhas invisíveis poderão mudar nossas vidas. Um país sem cultura é um país sem identidade. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem história é um país sem futuro.
Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e para olhar para a atualidade desportiva. O Machaquene venceu hoje por uma bola sem resposta a União Desportiva de Songo, o que torna cada vez mais difícil a liderança isolada dos representantes de Tete na pauta classificativa de Moçambola 2016. O Machaquene apresentou-se com uma estrutura diferente devido à lesão de algumas unidades preponderantes ausentes por lesões. Mesmo assim, foi a equipa mais esclarecida durante o jogo, criando dificuldades à União Desportiva do Songo. Tobias foi o confiado para entrar de início no lugar de Lukeman e tomou conta do recado, criando inúmeras dificuldades aos centrais Stélio e Mano. Depois de duas perdidas, consegue encontrar o caminho de golo no minuto 31. A equipa de Arthur Semedo ainda tentou reagir, mas esteve presa a movimentos e os flancos não fletiam. Os médios não estiveram bem. Enfim, entregou o jogo ao Machaquene. Mesmo assim, antes do intervalo, beneficiou de alguns lances junto à área do Machaquene. Entretanto, nem Luís Miquisson, nem Lanito tinham clareza suficiente para visar a baliza de Girugo. Foi-se um intervalo com os tricolores em vantagem. No reatamento, o mais do mesmo. Ao minuto 53 e 58, Tobias voltou a ter oportunidades para dilatar o marcador, mas não teve frieza para fazer o golo. Numa outra jogada, os tricolores fazem uma rápida reposição que apanha a defesa de Songo em contrapé, mas Tobias, Isaac e Bruno não conseguem desviar para golo. No minuto seguinte, há reclamação de penalti, entretanto, não assinalado por Simões Guambe. Semedo fez algumas substituições que obrigaram a equipa a jogar num 4-3-3. O resultado foi a pressão sobre o Machaquene nos últimos minutos. Miquisson e Djer deram mais nas vistas, mas sem contudo violar a baliza de Girugo. No fim do jogo, Arthur Semedo reconheceu a derrota da sua equipe, enquanto que Manuel Valoy se mostrava feliz pelo desempenho dos tricolores. Quem joga desta forma de facto não merece ganhar e eu tenho que responsabilizar os jogadores desta feita. Não costumo fazer, não é meu hábito acusar os jogadores, mas desta feita acho que a responsabilidade deles, a primeira parte e a segunda, não foi equivalente. Por isso, acabamos por perder bem. Pelo aquilo que os rapazes produziram hoje, eu acho que a vitória do Machaquene não sofre nenhuma contestação. Fomos superiores e estes 3 pontos mesmo vêm a calhar, são saborosos e vão possibilitar que melhoremos na classificação. No jogo que projetou o Ferroviário da Beira para a primeira posição da pauta classificativa de Moçambola, os locomotivas do Chiveve venceram o Costa do Sol por 1-0. Praticamente já despromovido de Moçambola para a segunda divisão em 2017, o Desportivo de Maputo entrou para este jogo para cumprir calendário. O Xingalo de Tete, com manutenção garantida, procurava melhor posição na zona intermédia da classificação. À entrada do minuto 25, Marcos, do Xingalo, deixou-se antecipar e perdeu uma soberba oportunidade de inaugurar o marcador e colocar a sua equipa em vantagem. Aos 41 minutos, a formação de Tete voltou à carga e Adi cabeceia contra o corpo do guarda-redes do Desportivo de Maputo, Joaquim. Os alvinegros responderam com este remate de Danito Paruque, que passou próximo da baliza, a guarda de Daúdo. A primeira parte terminou sem muita história por contar. Na etapa complementar, as duas equipes apresentavam o mesmo ritmo que a inicial. O jogo era muito disputado ao nível do meio campo, anulando por completo a possibilidade das formações marcarem. O Desportivo de Maputo quase que marcava nesta jogada, em que o defesa do Xingalo tem um corte de cabeça, mesmo na boca da baliza, aos 85 minutos. O confronto terminou tal como iniciou. No fim, os técnicos fizeram sua leitura ao jogo. E quero dar os parabéns porque, de facto, não estou a treinar os jogadores, estou a treinar os heróis, porque estes heróis estão a passar por situações sociais críticas e quando vêm para o campo esquecem tudo aquilo que são problemas básicos de igual para igual com qualquer adversário, até adversários que têm salários em dia, têm os contratos pagos, têm tudo e mais alguma coisa, o clube em relação àquilo que o Desportivo tem, mas mesmo assim os meus jogadores não viram a cara à luta. Obviamente que as propostas sempre estão presentes, umas boas, outras menos boas.
e ainda vou sentar com a direção desportiva para conversarmos e saber qual é que será quer o futuro do treinador e quer o futuro projeto do Desportivo. Porque o Desportivo, sendo um grande clube e descendo de divisão, obviamente terá que se reorganizar para regressar aos grandes palcos, porque é um grande clube com uma massa associativa que não existe. Ir a Maputo Niassa jogar, Niassa Maputo e jogar quarta-feira, então não tivemos uma forma de recuperarmos assim muito bem, mas pronto, chegamos aqui assim, apanhamos o Desportivo a jogar muito bem e nós a defendermos. Digo sinceramente que o Desportivo recriou mais, teve mais a posse de bola, nós defendemos, mas também o Xingal também pode ver, mesmo ao acabar a apagar as luzes, tivemos uma oportunidade, e na primeira parte tivemos também 2 oportunidades e um livre bastante perigoso que não conseguimos concretizar. Atento ao telespectador que notou que o resumo que passamos é do empate entre o Desportivo de Maputo e o Xingal Tete, sem abertura de contagem. É o ponto final do Jornal da Noite. Novo encontro marcado para amanhã a partir das 19h55. Boa noite, até lá.